Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. Hoje voltamos a fazer um vídeo diferente, ok? Portanto, não estamos no nosso ambiente Harry Potter, como vamos sempre estar, e eu já mencionei isso, mas vamos brincar um bocadinho, vamos nos entreter um bocadinho com algumas coisas em Portugal que são brilhantes e que são carismáticas e que já são aquela relíquia que nós vamos buscar aos baús para nos divertirmos, para nos entretermos um bocadinho. Venham daí, vai ser demais. Hoje vamos buscar algumas paródias, alguns apanhados, algumas coisas que façam o que vocês quiserem, chamem como vocês quiserem, mas que são aquelas relíquias típicas de Portugal que nós não podemos deixar de ver e não podemos deixar de brincar muito com isto. Atenção, que é tudo a brincar, ok? Portanto, não estamos aqui a criticar ninguém, são apanhados, toda a gente já se calhar viu, ou se calhar não, mas são aquelas coisas que nós achamos fantásticas e que têm a ver com o nosso país e por isso é que nós começamos a partir daqui. Vamos fazer este tipo de reacts a vários países com outras situações, mas por que não? Começar com as pérolas de Portugal. Venham daí, vamos começar. É só trabalhar, dai uma caixinha à hora, dai mais uma, dai mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro... Esta é aquela típica do dinheiro que está no... Não é? Dá uma caixinha à hora, dá mais uma, dá mais duas e o dinheiro... São aquelas coisas que nós vamos buscar ao baú que Portugal tem que... Deus me ajude. Vamos à próxima. Venham daí. Porque hoje não tem como. É de arrepiar. Eu vou-lhe pedir para me contar outra vez aquela história, mas muito resumidamente, que o senhor trabalha aqui há não sei o quê, conheceu aqui, casaram aqui, veio trabalhar. Então como é que foi? Olha, eu ando aqui há 39 anos, vim da tropa, conheci aqui a minha esposa, olhei para ela e depois gostei e disse, vou-te comer, e comi. Portanto, crianças, ele está a falar da manga, que ele foi colher e olhou e disse, vou-te comer e comi-te. Isto é aquilo que vocês podem esperar, vocês turistas que vêm de férias a Portugal, vem aí o verão, portanto, estas coisinhas engraçadas que vocês podem ouvir na rua. Mas o problema não está aí, o problema está na resposta da pessoa que está a entrevistar, reparem. Ai meu Deus! E agora? Ainda o come? Portanto, se o senhor já deu assim uma cacetada bem dada, certo? A pessoa que está a entrevistar deu duas. Portanto, são dois buracos seguidinhos. Estão a caber aquelas pedras, nós tropeçamos numa e esborrachamos na outra. É basicamente isso. Mas esta não deixa de ser pior. Reparem como é que não pode ser pior. Ouçam ao pormenor. E contem quantas vezes esta senhora vai dizer a mesma palavra. Deixem nos comentários se vocês depois conseguirem ver todas as vezes que sai uma determinada palavra da boca desta senhora. Ok? Vamos a isso? É sol, também a gente não pode dizer mais qualquer, é só umidade. A respeito da casa é só umidade, muita umidade. Eu sei que ainda há menos de 3 meses pintaram. Pintámos, já está todo cheio de umidade. Estavam-me a dizer que a maior parte da vizinhança se queixa do mesmo, não é? Da umidade das casas. O que é que os vizinhos dizem? Só tenho a umidade, que não são casas para este aluguel com tanta umidade. Portanto, perceberam? É da umidade. A pessoa que está a entrevistar queria saber algo mais, não é? Aconteceu mais alguma coisa, há mais alguma coisa que as pessoas se queixem daquele prédio. A senhora só sabe dizer que é da umidade e que os vizinhos se queixam da umidade e que a tinta podia ser uma tinta à prova de umidade. Portanto, contem quantas vezes esta senhora mencionou a palavra umidade nestes segundos. E deixem nos comentários, que eu também vou contá-las e vou ver se vocês acertaram ou não, ok? Este que nós vamos ver agora também, bem-vindos a Portugal, meus amigos, é um espetáculo. Reparem. Para trabalhar, mas quando cheguei a casa de manhã assustei muito. Vim dos abreiros para cima já debaixo do lume, que não podia andar com fumo. Com fumo, aquilo, uma fumaceira enorme. Uma casa de uma neta minha esteve em perigos de vida. Muito cuidado a todos vocês. Porque as casas, quando estão em perigo de vida, é complicado, certo?
Mas a coisa não fica por aí. E porquê é que teve em perigo de vida e porquê é que houve um incêndio? Esta é a justificação. Lá em Pombal. Isto é um pé de demónio. Talvez sejam os balões. São os balões que eu estava em Gondomar, onde vi centenas e centenas de balões. Foram os balões. Portanto, vocês lembram-se dos casamentos que há aquela largada de balões? Isso foi o que causou toda aquela fumaça. Tudo aquilo que aconteceu. E em que a filha teve a casa em perigos de vida. Informações dramáticas acontecem. Portanto, a prima, não foi enfim. Vamos mais uma? Vocês conseguem? Respirem fundo. Aproveitem, por exemplo, para subscrever, dar o vosso like, ok? Vocês sabem que a partir daqui nós vamos ter algumas paródias, algumas coisas engraçadas no nosso canal. Não deixamos de falar de Harry Potter e calma. Porque há uma notícia que tem que ser dada e nós vamos dar essa notícia, mas no fim. Vamos primeiro rir, vamos primeiro divertir e depois vamos às péssimas notícias. Ok? Está combinado? Vamos a mais um vídeo. Não se esqueçam de subscrever e dar o vosso like. Ok? O que aconteceu para isto foi ir assim? Eu sei lá, se é um chinês ou se é eu não sei, maneira, desculpe lá. Eu não sei a bota que deu a cair. Isto sempre faz uns com os outros. Porque olha, mas é tudo, sabe, é tudo, isto está tudo ruim. Eu sei lá se é dos chineses, se é... Eu não sei se os chineses têm muito a ver com isto, minha senhora. Mas eu não vou comentar nada. Vamos à próxima, porque sim... Eu não... Vocês têm que ouvir. Ouçam a pérola, as relíquias, aquelas coisas fofinhas que nós temos no nosso país. Reparem. Sim, senhora. Foi há pouco. O coveiro até foi atrás dele. Era um rapaz toxicodependente. Quando os rapazes são tóxico-independentes, é complicado. Meus amigos, tóxico-independentes desse lado, tenham cuidado com esta senhora. Reparem. Roubos. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastante. Portanto, é daquelas coisas que até o coveiro foi atrás deles. Eu vou deixar no link da descrição para vocês poderem ir ver algumas destas coisas completas. Como vocês sabem, nós temos direitos de autor, meus amigos, então é preciso ter cuidado com aquilo que a gente coloca nos nossos canais. Mas eu deixo na descrição do vídeo, além do nosso blog, Twitter, Facebook e Instagram, está sempre o link para que vocês possam ir até lá e possam ver. É de ser... de escacar a rir, não tem outra hipótese. Mas este é o último e eu deixei para o último de propósito porque vocês têm que aprender uma coisa muito importante. Têm que saber. Esta informação tem mesmo que ser dada e está em Portugal. Está cá. Vejam quem é, o que é que o senhor faz, o que é que acontece. É um milagre. Venham daí. Como eu estou a contar, que seja qualquer doença, que seja que for, eu consigo a curar. Seja hepatites, ou até que seja uma úrsula, ou se for preciso, se houver ainda uma úrsula. Alguém tem úrsulas por aí? Eu só conheço uma e é da Pequena Sereia. Mas o senhor cura. Não interessa o que seja, ele cura. Posso dizer mesmo, eu tive uma vez uma hepatites A e eu cheguei a curar a minha hepatites A. Hepatites A. A. Portanto, ele teve e curou-a. É impressionante. Curei-me mesmo próprio. Se eu tiver aqui tipo uma amiga... Se ele se curou, já é ele próprio. Curei-se, curou-se a mim próprio. Se ele se curou, já é ele próprio. Não tem outra forma, tá bem, amigo? Cose no pé ou uma coisa qualquer. Você consegue curar? Também. Eu consigo curar qualquer doença. Portanto, mesmo que vocês tenham uma micose, o senhor consegue curar. É o curandeiro de Portugal. Ele é o melhor, ele cura tudo. Da gripe à constipação, às úrsulas e às gripes e etc. e tais, o senhor consegue fazer tudo. É impressionante. Como vocês podem ver, isto são algumas coisas engraçadas. Nós temos algumas coisas que em Portugal só mesmo estas pérolas, estas relíquias que nós temos e que nos faz rir, que nos diverte imenso. E atenção, nós estamos só a brincar, não estamos a gozar com ninguém. Ok? Está certo? Vamos falar um bocadinho agora? Vamos conversar um bocadinho nós. Acho que alguns fãs da saga Harry Potter e Fantastic Beasts estão a ser um bocadinho cruéis. Ok? Existiu uma notícia, foi dada uma notícia de que a vida de Dumbledore, a vida amorosa de Dumbledore, com Grindelwald, obviamente, que não terá nada, o lado gay de Dumbledore não será nada explícito
na saga. Portanto, J.K. Rowling não quis trazer isso para Fantastic Beasts. E os fãs caíram em cima da autora, foi um fuzué, foi um farrabodó, foi tudo por causa dessa notícia. Meus amigos, tenham calma, tentem entender o que é que a escritora quis dizer, porque é que não... Reparem, porquê trazer esse tema para a saga? Porque, vocês podem perguntar, certo, Lívia, porquê não trazer esse tema para a saga? Porque toda uma vida nós vimos Dumbledore sem nada apelativo ao mundo gay. Porquê que agora que ela falou que Dumbledore era gay em Fantastic Beasts, só porque temos Grindelwald, tínhamos que ter o lado da vida amorosa do nosso diretor, de um homem fantástico, de um bruxo fantástico, como gay? O que é que isso vai trazer de bom? Também não vai trazer nada de mau. Mas o que é que isso pode fazer a mais naquele filme? Porque quando nós acrescentamos algo a um filme, é para ser melhor. É para trazer algo de bom, algo de novo, certo? O que é que vai trazer? Não vai trazer nada, ok? E reparem nas palavras que ela disse. Não vai ser explícito. Ela não disse que não vai acontecer nada. Ela disse que a vida amorosa de Dumbledore, o lado gay de Dumbledore, não será explícito na saga. Não significa que não haja uma referência ou outra, que não haja algo. Mas se calhar muito suave, uma coisa muito de leve. Portanto, nós não sabemos, ok? Parem de ir para o Twitter da autora, parem de enxovalhar a autora, porque é terrível. Vocês confiaram nela até aqui, certo? Em tantos anos de Harry Potter, continuem a confiar nos próximos anos que venham com Fantastic Beasts e vocês não se vão arrepender, ok? Parem com isso, tentem ser tolerantes. Quanto maior a tolerância vocês tiverem, melhor. Deixem esse lado mimimi de parte. Estamos combinados? Por hoje é tudo, o vídeo fica por aqui. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like e na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais, como eu faço sempre. E nós vemos no próximo vídeo.